eu quero falar sobre o Espírito Santo em mim. Repete comigo esse texto. O Espírito Santo em mim. O que é o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito Santo em mim? É quem aqui tem experimentado uma transformação desde quando entregou a sua vida a Jesus. Você é capaz de olhar para trás, quem você era antes e como você é hoje. E também as pessoas que te conhecem, elas falam, nossa, você tem mudado, você tem estado diferente de um tempo para cá. Quem tem vivido essa transformação em sua vida, levante a mão. Amém. Quantas pessoas têm vivido a transformação? E essa transformação não é algo natural. Não é algo simplesmente uma mudança de religião, ou por você estar na igreja, o fato de estar na igreja, nessa reunião, nessa comunidade, te faz mudar. Não é isso. É a ação do Espírito Santo de Deus em mim, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, que vai nos convencendo, vai nos amadurecendo, nos vai fazendo ser parecidos com Cristo, a imagem de Cristo. No slide vai estar aí o texto base, é Isaías 61, do versículo 1 ao versículo 3, depois, posteriormente, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Aqui continua, mas eu quero me ater a esses versículos aqui. Nós vemos aqui que o profeta Isaías, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, está lançando aí uma profecia sobre a nação de Israel. Na verdade, nós vemos essas profecias de uma forma tão linda. A palavra de Deus já começa dizendo, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Senhor me ungiu, quer dizer, o Senhor me separou para trazer boas novas, para trazer liberdade àqueles que estão cativos. Então nós vemos uma consequência de toda a ação e manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. E é muito lindo ver posteriormente o que o Isaías está falando, as promessas de Deus sendo liberadas na vida da igreja, que irá se cumprir muito tempo depois, cerca de 760 anos depois, essas promessas vão começar a se cumprir. E essas promessas nós vemos que ela realmente começa a se cumprir através da vida de Jesus Cristo, que ela começa a ser liberada. Mas como eu falei bem no início do versículo aí, é uma chave fundamental na vida do cristão para realizar todos o mandamento do Senhor, para realizar e para receber todas as promessas do Senhor. É primordial entender o que o versículo 1 está dizendo em Isaías 61. O Espírito do Soberano está sobre mim. Quer dizer que nós não podemos e nós não temos capacidade de realizar nenhuma das promessas do Senhor, tanto na nossa vida, quanto na vida de outras pessoas, se nós não entendermos, se nós não absorvermos isso, ou se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre nós. Se o Espírito Santo de Deus não está sobre mim, consequentemente essas promessas, não somente essas ditas aqui em Isaías, mas de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, eu não tomo posse. Porque ela é tomada pelo Espírito, ela é tomada por fé. E é uma condicional para possuir essas promessas de Deus, ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Viver a transformação do Evangelho também é uma condicional, ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida, como iremos ver aqui.
Lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao versículo 20, diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. E levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele ungiu-me para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas ao cego, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-lhe ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Nós vemos aqui essa promessa que eu acabei de ler em Isaías 61, nós vemos ela 760 anos, cerca de 760 anos depois, ela começar a se cumprir na vida de Jesus Cristo. Ela começa porque ela não finalizou ali na vida de Jesus Cristo, ela se iniciou ali na vida de Jesus Cristo. Porque nós, posteriormente, nós iremos ver aqui que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, que nós o recebemos, quando nós o entregamos, nós começamos então a compartilhar dessas promessas, dessa autoridade que foi dada ali a Jesus Cristo, e nós agora possuímos esse poder, essa autoridade para cumprir essas promessas de Cristo. Quando nós o recebemos, quando o Espírito Santo dele vem morar dentro de nós. É o que diz justamente lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. É muito interessante aqui o que Jesus Cristo estava dizendo aos seus discípulos: receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minha testemunha. A testemunha de Cristo, o que nós temos que atentar, nós somos testemunha de Cristo quando nós manifestamos o poder de Cristo. Quando Cristo esteve aqui sobre a face da terra, Ele não simplesmente veio com palavras, mas Ele veio com palavras, com transformação e a manifestação do poder. A manifestação do poder foi através de libertação, como Ele fala aqui anteriormente, dando vistas aos cegos, curando pessoas, enfermos, doentes. Essa manifestação de poder, trazendo liberdade àqueles que estavam cativos em suas mentes, presos em seus corações pelas suas emoções, pelas suas limitações. Então Jesus começa a trazer essa liberdade, Jesus começa a manifestar esse poder através do Santo Espírito de Deus. Nós só somos testemunhas de Cristo aqui na terra quando nós refletimos esse poder de Deus em nós. Se não haver manifestação do poder de Deus em nossa vida, se o Espírito Santo de Deus, nós não estamos vendo essa manifestação, ou nós não estamos demonstrando esses sinais de poder e maravilha, se isso não está acontecendo em nossa vida, é porque não está havendo a manifestação genuína do Espírito Santo de Deus. Por falta de vontade ou falta de uma ação do Espírito Santo de Deus em nós? Não, de forma alguma. A vontade de Deus é o que nós vemos, é que nós levamos, que nós sejamos essa testemunha de Cristo aqui na terra. Que nós, assim como Cristo, realizemos maravilhas e poderes e sinais através das nossas vidas. Deus quer agir aqui na terra, Deus quer manifestar o seu poder aqui na terra, Deus quer manifestar toda a sua glória aqui na terra, mas essa glória é manifesta através das nossas vidas. Nós somos o canal de Deus aqui na terra. Através das nossas vidas nós manifestamos todo o poder, todos os milagres, todos os sinais. Tudo que o Senhor quer fazer aqui na terra é através dos seus filhos, do seu escolhido. Então nós temos uma responsabilidade como cristão. Aí você pode dizer, mas eu não tenho essa vontade, na verdade eu não consigo demonstrar esse poder porque eu acho que eu não tenho esse poder. Não é uma verdade. Nós temos esse poder a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. O que nós temos que fazer é utilizar, é usar toda essa autoridade, todo esse poder que nos foi dado por Cristo ali na cruz do Calvário.
E isso é tão importante, isso é tão fundamental na vida do cristão, porque sem essas manifestações do Espírito Santo, essa demonstração de poder recebida por Deus em nossas vidas, se nós não utilizarmos isso, nós simplesmente mudamos de uma religião para outra. E não é o que Cristo quer. O que Cristo quer é que nós sejamos a sua testemunha, para que as pessoas possam olhar para você e ver a transformação de vida que você está vivendo, uma nova vida, um novo ser, uma pessoa que antes cometia coisas erradas, mas ao contrário, agora está transmitindo tanta paz, está transmitindo tanta vida de Deus, essa manifestação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então nós temos essa responsabilidade de transmitir esse poder de Deus. Nós vemos vendo essa manifestação do Espírito Santo de Deus, ali em Atos, a partir do capítulo 2, nós vemos o que acontece na vida de uma comunidade, da vida de uma nação, quando ela realmente recebe o poder de Deus. Jesus Cristo fala essas coisas aqui, olha, vocês aguardem que sobre vocês virá o Espírito Santo de Deus, e os discípulos não sabiam como isso iria acontecer. Eles realmente começaram a se reunir, cerca de 120 pessoas estavam ali reunidas, buscando a Cristo. Poucos dias depois de Jesus Cristo ter subido aos céus, eles então recebem o Espírito Santo de Deus. E nós vemos a consequência do Espírito Santo de Deus na vida daqueles cristãos, na vida daquelas pessoas, quando eles recebem. Antes, o que eles tinham visto Cristo fazendo, e eles andavam com Cristo, eles experimentaram durante 3 anos o ministério de Cristo, vendo Cristo curando, vendo as palavras, ouvindo as palavras de Cristo, mas tudo isso não entrava em seus corações. Eles simplesmente tinham a teologia, eles simplesmente tinham conhecimento, mas não tinham o Espírito Santo sobre eles e dentro deles. Eles não estavam experimentando isso. E é o que às vezes acontece na vida de muitos cristãos, tem um conhecimento da palavra, até sabe o poder, a força do poder de Deus, sabe de todas essas coisas, mas isso não é capaz de gerar frutos em sua vida. Não é capaz, assim como os discípulos não estavam experimentando uma transformação, um renovo. Nós vemos então, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos, eles se transformam em outras pessoas. Não simplesmente transformaram assim por algo sobrenatural, não, eram a mesma pessoa, mas agora com convicções. Aquelas palavras que Jesus Cristo havia dito durante vários anos, aqueles sermões, agora tudo fazia sentido. Agora eles tinham aquelas palavras em seu coração, e mais do que isso, essas palavras agora eram vidas dentro dele. E nós vemos que através dessa capacidade do Espírito Santo na vida deles, eles começam a viver o extraordinário. Eles começam a pregar a multidões, milhares de pessoas começam a entregar a sua vida a Jesus. Curas, sinais de maravilhas são transmitidos através do Santo Espírito de Deus à vida deles. E eles começam então a ser a testemunha de Cristo, como Cristo havia falado. Eles começam então a demonstrar todo o poder, sinais e maravilhas, a cumprir realmente a promessa de Cristo, mas a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo de Deus. Eles o aguardavam, eles buscavam, eles ansiavam essa manifestação do Espírito Santo de Deus. Então eles receberam. E nós temos que ver e entender uma coisa. Olha, não depende unilateralmente do Espírito Santo de Deus essas manifestações em nossa vida. Não depende simplesmente do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui, então o Espírito Santo de Deus vai me guiar a estar orando, vai estar me guiar a estar orando pelas pessoas, e essa cura simplesmente vai acontecer. Eu sou uma simples marionete, o Espírito Santo que conduz a minha vida. Isso é até bonito em se falar. Às vezes a gente até fala, olha, o Espírito Santo que conduz a minha vida. Não é bem assim. Ele guia a nossa vida. Mas a direção para onde isso depende de nós. Depende de nós. A vontade do Espírito Santo é que nós cumprimos essas promessas em nossa vida. Que você seja uma pessoa transformada no seu trabalho, no seu casamento. Que você vive uma transformação de Deus na sua casa, entre os seus familiares. Que as pessoas possam olhar para você e falar, nossa, mas que eu não sabia que ele tinha isso.
Eu olho para ele e vejo outra pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa melhor agora, uma pessoa diferente, uma energia diferente. Eu observo para essa pessoa, vejo uma alegria, algo diferente na vida dessa pessoa. O que tem acontecido com ela? As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver isso. É o que eu vou explicar daqui a pouco. Então temos que ver, mas isso não depende simplesmente do Espírito Santo. Isso depende de nós. Isso depende de nós. Depende de nós dar ouvido à voz do Espírito Santo e seguir o que Ele quer. Se nós, e eu já vi no decorrer da minha vida cristã, eu já vi muitas pessoas aceitarem Jesus sendo uma pessoa e morrerem sendo a mesma pessoa. Não experimentar a transformação do Evangelho, não experimentar o Espírito Santo de Deus dentro da vida dele. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18, diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus Cristo estava dizendo essas coisas aqui, não era simplesmente por dizer. Ele estava falando, olha, aqueles que me seguem, aqueles que se converterem, que entregarem as suas vidas a mim, eles receberão poder. Eles receberão autoridade, eles então serão minhas testemunhas, eles então seguirão, eles cumprirão esses mandamentos, e isso aqui é um mandamento, uma ordenança do Senhor. Às vezes nós pensamos, qual os planos de Deus aqui para a minha vida? Eu não sei o que Deus quer para mim aqui na face da terra. A primeira coisa que todo cristão deve entender e deve saber que isso é uma ordenança do Senhor Jesus. Isso é um mandamento do Senhor. Pregar o evangelho dele a toda criatura. Nós devemos fazer isso. É a grande comissão citada. Pregar o evangelho, manifestar os sinais, as maravilhas de Deus através das nossas vidas. Esses sinais são demonstrados através do poder do Espírito Santo de Deus em nós. Lá em João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui está falando, olha, aqueles que permanecem em mim, aqueles que estão ligados em mim, esses dará muitos frutos. Consequência de estar ligado em Cristo e ter uma ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida é dar muitos frutos. Aqui não está falando, olha, vocês não podem fazer coisa alguma. Não está falando, olha, aquele que não entrega a sua vida a Jesus não pode fazer nada. É simplesmente uma pessoa que está sem consciência, sem nada. Não, aqui está falando de frutos. Aqui está falando de relacionada a frutos espirituais. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito, ele está comparando aqui a fruto. O fruto do Espírito é... Então, uma qualidade de uma árvore, quando uma árvore ela é saudável, a consequência de estar saudável é produzir frutos, certo? O fruto da árvore, ela serve para quê? Ela serve para a própria árvore? Serve? O fruto que a árvore produz serve para ela? Não, de forma alguma. A árvore, ela produz frutos, mas quem vai se alimentar desses frutos é outras pessoas, que irão se alimentar do fruto dessa árvore. É o que Jesus está dizendo aqui. É o que, na verdade, João está dizendo, através de Jesus Cristo aqui. Uma árvore, ela produz bons frutos, mas não necessariamente a árvore que produz o fruto, ela vai aproveitar desses frutos, não.
O fruto, quando a árvore produz, é uma condição, a árvore está saudável, está no tempo certo e produzir bons frutos, quem vai colher é os outros. Quando nós vemos aqui o fruto do Espírito é amor, isso não significa que simplesmente eu tenho o fruto do Espírito e eu produzo amor simplesmente para mim, não. As pessoas que devem observar e ver em mim esse fruto, o amor. As pessoas devem olhar para mim e ver que em mim há um amor de Deus, há algo diferente, eu sou uma pessoa amável. É uma qualidade do fruto do Espírito Santo de Deus em mim. Outro fruto é a alegria. As pessoas devem sentir em minha volta a alegria. Uma alegria, por que essa alegria? Por que esse amor? Por que as pessoas têm que sentir, as pessoas têm que ver essas qualidades desse fruto em uma árvore? Porque eu estou enxertado em Cristo. Eu não vivo agora mais segundo os padrões do mundo, eu vivo agora segundo os padrões de Cristo. Eu tenho o próprio amor de Deus. Eu sou a paz de Deus aqui também, eu sou a alegria de Deus. A paz de Deus e a alegria de Deus, porque eu não me preocupo com as coisas mais. Eu sei que Cristo agora é que me guia, eu sei que eu estou enxertado em Cristo, então agora eu tenho paz, eu tenho alegria, eu vivo a alegria de Deus. Então o ambiente onde eu estou, quando eu chego, o ambiente deve ser transformado em alegria, não ser um ambiente pesado. Se eu chego a um ambiente, eu estou reunido com pessoas, as pessoas devem sentir essa alegria. É uma qualidade daqueles que recebem o fruto do Espírito Santo. A paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As pessoas devem observar isso em nossa vida. Principalmente aquelas pessoas que estão no nosso ciclo de relacionamento mais próximos. As nossas esposas, os nossos filhos, nossos pais, elas devem observar esses frutos sendo gerados em nós. E nós devemos fazer isso e observar a palavra de Deus e fazer uma autoanálise. Eu tenho demonstrado esses frutos? As pessoas têm falado que eu tenho demonstrado amor, paz, paciência, amabilidade. Eu tenho demonstrado essas coisas ou pelo contrário, eu tenho demonstrado coisas opostas a isso? Uma pessoa intolerante, impaciente, irritada, uma pessoa que chega no ambiente e faz o ambiente ficar pesado. O que eu tenho transferido para a vida de outras pessoas? O que as pessoas têm sentido? Quando você chega, ou você é uma pessoa tão querida que as pessoas querem que você esteja no meio delas ou não. Pelo contrário, as pessoas querem estar distante de você. Porque às vezes você não transmite isso. As pessoas querem a sua companhia. A sua própria família, ela anseia pela sua companhia. Quando vê que o pai ou a mãe já está chegando, os filhos se enchem de alegria. Ou pelo contrário, tem prazer ou não tem prazer na alegria da sua companhia. O que você tem transmitido? Qual o fruto que você tem transmitido? O que as pessoas estão recebendo através dos frutos que você está produzindo? São bons frutos? É uma qualidade daqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, ter esse fruto dentro de você. Então observa se você está produzindo esse fruto. Se não, não significa que você não possa produzir, você já tem o que é necessário para produzir. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você tomou essa decisão, dentro de você então tem o Espírito Santo de Deus. O que você deve fazer? Pedir isso em oração? Não, de forma alguma. Você não deve pedir esses frutos a Deus em oração. Não deve pedir isso. Não deve pedir paz, não deve pedir amor, alegria. Essas coisas não devem ser pedidas. Porque o que a palavra de Deus está dizendo que eu já o recebi. Esse fruto do Espírito eu já recebi. Porque ele é do Espírito Santo de Deus. E no momento que eu entrego a minha vida a Jesus, e é uma condicional para se tornar filho de Deus, entregar a nossa vida a Ele. Quando eu entrego a vida a Ele, eu já recebo esse fruto dentro de mim. O que nós devemos orar então? E como deve ser a nossa oração? Pai, me ajuda a revelar esse fruto do Teu Espírito que há dentro de mim. Pai, me ajuda a revelar. Me ajuda a transbordar o amor que eu estou cheio desse amor. A paciência, Pai. Me ajuda a transbordar a paciência que já está dentro de mim na vida de outras pessoas. E buscar isso. Como eu falei aqui anteriormente, isso não depende
essa vontade de transbordar esses frutos não depende simplesmente do Espírito Santo. Se dependesse dele, e na verdade o que depende dele, ele já nos deu. O que depende de nós agora é exercer esse fruto na vida de outras pessoas. Inclinar as nossas vontades, exercer a paz, exercer o amor, isso depende de nós. Se nós não exercermos isso, isso não servirá de nada. O Espírito Santo de Deus em nós não produzirá esses frutos, não porque Ele não quer, mas porque nós não queremos. Essa é a condição. A árvore saudável, ela gera bons frutos. E ela gera o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, é o momento de fazer essa autoanálise. Tenho recebido isso? E outra coisa que nós vemos no final aqui, a última qualidade do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Controle sobre as nossas emoções e controle sobre todas as coisas. Nós temos o domínio próprio. Nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos. Quando nós vivemos para satisfazer os desejos da nossa carne, os apetites que a nossa carne quer, um pecado ou algo que vai de encontro à palavra de Deus, eu lembro que eu tenho o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então peraí, não é bem assim. Isso está em desacordo com a palavra de Deus, então não mais vivo essas coisas. Vamos ver então a consequência da ação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. Primeiro delas, tem uma lista, na verdade, e o meu objetivo não é ser exaustivo quanto a essas consequências, ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, mas eu separei algumas aqui para a gente estar comentando. Se você for ler na palavra de Deus, você vai ver que tem inúmeras ação e manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Mas o que eu separei aqui, o Espírito Santo nos guia à verdade. Lá em João 16, versículo 13, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Nós vemos aqui, o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Nós vemos aqui novamente a ação do Espírito Santo de Deus e nós vemos também, ele os guiará. Aqui a palavra guiará não é dizendo aqui, ele fará você fazer isso, ele fará você fazer aquilo, ele fará você... Não, de forma alguma, ele é seu guia. Ele vai direcionar você no caminho que você deve seguir. Ele vai guiar você não somente a uma verdade, mas toda a verdade. Aquilo que aparentemente você pode ser enganado, ele vai lhe mostrar, olha, não é para você cometer isso, não é para você fazer isso, o certo é fazer isso. Mas ele vai direcionar, fazer ou não fazer, ser guiado ou seguir o nosso guia depende de nós. Nós temos que entender isso, que não depende simplesmente do Espírito Santo, é o que eu tenho ressaltado. Isso aqui depende de nós. Ter uma transformação, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado a toda a verdade, depende de nós. Querer ser guiado por isso. Se eu simplesmente ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, que é certo, mas se eu não quiser fazer, eu não faço. Se tudo que o Espírito Santo me disser para fazer, guiar a toda a verdade, se eu não quiser cumprir aquilo, eu não cumpro. Depende de mim. Segundo, o Espírito Santo é o nosso consolador, ou conselheiro. João 16, 7 diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus Cristo aqui, esse versículo e o anterior que eu li aqui, era Jesus Cristo ali diante dos apóstolos. Ele dizendo, olha, é necessário que eu tenha, que eu morrer e que eu vá para junto de Deus. É necessário porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, ele não virá para vocês. E os apóstolos estavam tristes porque ia perder a companhia de Jesus Cristo. E Jesus Cristo explicando para eles justamente isso. Jesus Cristo, quando aqui estava na terra, ele estava limitado. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas quando ele estava aqui na terra, ele estava limitado.
Ele não era onipresente quando estava aqui na terra, ele não podia estar em todos os lugares, não podia estar com todos os discípulos ao mesmo tempo. Mas ele fala, olha, eu não posso fazer isso porque eu estou limitado ao aspecto físico. Mas quando eu for ao Pai, o Espírito Santo então virá. Então quando ele vier, ele poderá estar com todos vocês ao mesmo tempo. E ele vai consolar vocês, ele vai ser o conselheiro de vocês. Meu irmão, olha que coisa linda, o Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro. Mas o que nós estamos fazendo aqui, as nossas ações, as nossas atitudes, nós temos pedido a Ele que nos aconselhe, que nos direciona. Como tem sido a nossa vida? Eu já falei aqui várias vezes a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Mas nós temos colocado o Espírito Santo e temos pedido essa ajuda do Espírito Santo para sermos direcionados no que nós vamos fazer. Todas as nossas decisões nós pedimos a Ele para nos direcionar, para nos aconselhar. O que nós temos feito? Há um poder de Deus, como eu falei aqui, dentro de nós. Há uma sabedoria infinita do todo Criador dentro de nós através do seu Santo Espírito. E o próprio Jesus fala, Ele será o conselheiro de vocês, será o consolador de vocês. Nós temos desfrutado dessa ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Cristo, é como eu falei, se nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Se nós não tivermos intimidade, se nós não buscarmos proximidade, usufruir da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós simplesmente mudamos de uma religião para outra. Não faz sentido algum, a própria palavra de Deus não fará sentido para você de forma alguma. Os textos citados aqui, ou tudo que a palavra diz aqui, não servirá a não ser para contar histórias. O Espírito Santo de Deus é o que vivifica a palavra de Deus em nossos corações. É o poder de Deus em nossas vidas. Então nós devemos sim buscar ajuda e direcionamento do Espírito Santo de Deus. O terceiro, o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Romanos 8, capítulo 26 ao versículo 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui está falando, olha, vocês não sabem, quando vocês estão orando, às vezes vocês não sabem orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus que há dentro de você, o próprio Espírito que há dentro de vocês, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue dizer ou aquilo que você não consegue colocar ali nas orações, a sua real necessidade, ele fará isso por você. E isso é muito fácil de ser entendido quando nós estamos orando. Quem aqui é casado? Levante a mão. Amém. Muitas pessoas vão entender isso. Quando nós oramos, às vezes, em nossas orações, nós pedimos a Deus, Deus, mude a minha esposa. Deus, que ela seja uma pessoa mais carinhosa, que ela me trate melhor, que ela seja mais amorosa. A esposa da mesma forma, que esse homem pare de ser esse cavalo bruto, desse jeito, que ele venha ser um homem mais manso, que ele venha ser um homem mais amoroso, me trate melhor, seja mais carinhoso. E nós falamos isso em oração, mude a vida dele, que ele passa a ter bons relacionamentos, que ele me trate melhor, não é isso? Que nós oramos e nós pedimos a Deus para que essa outra pessoa mude. Mas quando nós pedimos essa pessoa para mudar, nós pedimos para que essa pessoa venha mudar, para que ela nos trate melhor, para que ela seja uma pessoa melhor para nós. Nós oramos e pedimos a mudança na vida de outra pessoa para que ela possa ser boa pessoa, para que possa nos tratar bem, para que nós possamos colher o fruto dessa transformação. É isso que nós pedimos. Deus, que ela seja assim para me tratar assim. Eu vou então ser mais feliz se ela for desse jeito. E essa é uma oração correta? Não, de forma alguma.
qual é a vontade de Deus e como deve ser a oração, a nossa oração correta. Pai, que ela seja transformada segundo o teu querer. Pai, que ela viva a transformação do teu evangelho. Pai, que ela seja uma pessoa diferente aqui, que ela seja transformada no que o Senhor quer que ela seja, que ela reflita a tua glória aqui na terra, que ela tenha o fruto do Espírito Santo. Pai, eu te peço que essa pessoa seja transformada, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, eles sejam transformados para a tua glória, Deus. Essa é a real e a verdadeira oração que nós devemos pedir, segundo a vontade de Deus. Mas Deus sabe disso. Deus sabe que o nosso coração e às vezes a nossa forma de orar é muito baseado no eu, o que eu quero, o que eu preciso, a minha necessidade. Deus sabe disso, por isso que Ele pega essas nossas orações e fala, olha, o Espírito Santo de Deus orando, realmente, Pai, transforme a vida dessa outra pessoa que ela está pedindo, mas transforme para que ela seja um cristão melhor, seja a tua imagem aqui na terra. A consequência da transformação de vida dessa pessoa, segundo a vontade de Deus, a consequência disso será um bom esposo, uma melhor esposa, bons filhos, a consequência disso, mas não é o alvo. A consequência da transformação de outra pessoa que nós buscamos, a consequência será realmente ela nos tratar bem, porque ela vai ser a imagem de Cristo, ela vai exalar o amor, ela vai exalar a paciência, a paz. Então essa é a consequência. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a fazer essas orações. Isso serve para todas as nossas orações. Quando nós aplicamos, quando nós estamos orando, às vezes tem emoções erradas, tem pensamentos errados. Nós estamos baseados pelo meio ou pela cultura em que nós vivemos. Então, nós não oramos às vezes como convém, mas o Santo Espírito de Deus, Ele traduz isso, Ele ora ao Pai, pedindo a real necessidade que nós temos. Então, Ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo testifica que somos filhos. Em Romanos 8, capítulo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe aquela consciência, aquela convicção que você tem assim, eu sou filho de Deus. Em vários momentos, você lembra, olha, eu não posso pecar porque eu sou filho de Deus. Olha, eu tenho autoridade, eu posso vencer essas coisas porque eu sou filho de Deus. Isso é o Espírito Santo testificando ao nosso espírito que somos filhos dele. Se eu sou filho de Deus, então eu recebo a herança que Cristo também recebeu. Eu recebo a autoridade que havia sobre Jesus Cristo, eu também recebi. Então o Espírito Santo de Deus nos testifica que nós somos capazes sim de vencer, que nós somos capazes sim de ir além, que nós podemos fazer essas coisas que Cristo nos diz para fazer, porque nós somos filhos de Deus. Mas eu quero abordar, sabendo de todas essas coisas, o que eu tenho falado e tenho repetido, e agora eu quero aprofundar mais um pouco a respeito disso, que tudo isso é a nossa decisão. Todas essas coisas que nós vemos, a ação do Espírito Santo, e nós vemos outras milhares de consequências aqui da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, todas essas coisas são decisões. Muitos cristãos não estão experimentando, como eu falei aqui, essa nova vida em Cristo. Não estão experimentando essa transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Às vezes essa transformação não está acontecendo. Essa mudança de vida, essa mudança de atitudes, essas mudanças de pensamento, a demonstração desse poder do Espírito Santo de Deus em nós não estamos demonstrando. E por que isso acontece? Por decisões. O que nós temos que entender, como eu já falei, nós já recebemos isso, mas usufruir de toda essa ação do Espírito Santo de Deus depende de nós. Temos que viver, é o desejo do Espírito Santo, a comunhão com Cristo, é desejo do Espírito Santo que nós tenhamos essa intimidade com Deus, mas não depende simplesmente e somente do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 24 ao 25 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Aqui ele está falando, olha, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O viver pelo Espírito é tudo isso que eu falei. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de mim. Quer dizer que eu sou vivificado agora porque eu morri. Quando eu tomo a decisão de entregar a vida a Jesus, eu tomo a decisão de abandonar a minha velha vida e eu tomo agora uma decisão de viver a nova vida em Cristo. Então eu morri e passo a viver agora em Cristo, através do seu Santo Espírito. Mas, ele fala aqui também, mas os que, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O andar agora pelo Espírito é algo diferente. É utilizar todas essas promessas que nos foi dada agora em nossa vida. Ter uma comunhão com o Espírito. Andar nele deve ser, demonstrar essas qualidades, os sinais que nós falamos aqui. Então, isso está ligado totalmente a ter uma vida, a receber uma vida de Cristo, é andar também agora uma nova vida com Cristo. É alinhar as expectativas e vontades, alinhar os nossos propósitos agora à vida de Cristo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6, nos diz mais um pouco o que é isso. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve andar, deve manifestar, assim como Cristo manifestou a sua vida aqui na terra, nós devemos andar assim como Cristo andou. E você pergunta, meu Deus, isso é impossível. Andar e fazer com o que Cristo fez aqui, andar como Ele andou, uma vida em santidade, uma vida em misericórdia, uma vida demonstrando o fruto do Espírito, é possível. É possível. É possível andarmos agora uma vida desse jeito. Andar como Cristo andou agora é possível através do Espírito Santo de Deus em nós. Em Romanos 8, capítulo 4, ao versículo 5, diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós vemos então que a inclinação, ela é decisão. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, aqueles que se inclinam para o que é do Espírito. Então isso depende de nós. Essa inclinação para um lado ou para o outro depende de nós. Depende de nós se inclinar para as vontades do Espírito, ter essa comunhão com Deus, ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, depende de nós. Desfrutar essa intimidade com Deus depende de nós. O que mais ouço, e também tenho experimentado em minha vida, e vocês também, que nessa caminhada, no nosso tempo de cristão, nós observamos o quê? Nós temos 24 horas do nosso dia, certo? Boa parte dela, um terço dela, nós passamos dormindo. Alguns mais, passam mais tempo. Mas normalmente é 8 horas por dia. Nós passamos dormindo, correto? As outras 16 horas, nós utilizamos para trabalhar e fazer outras coisas, correto? Muitos, e eu também me incluo nisso, quando nós chegamos, às vezes, para um momento de orar e ler a palavra de Deus, ou você vai observar isso com o passar dos dias, você vai ver que poucos minutos ou nenhum minuto do dia você tirou para estar na presença de Deus. Deus nos dá, como já ouvimos várias vezes falarem aqui, 24 horas do nosso dia. Ele é dado, todo dia você recebe esse dom de Deus, o dom da vida. Você administra o seu tempo da forma que você quiser. Você escolhe fazer o que você quiser, assistir, dedicar tempo a estar nas redes sociais. Você dedica o seu tempo a trabalhar, a dormir, você faz dele o que você quiser. Você tem essa autoridade, você tem essa inclinação a fazer. Mas decidir ou inclinar o nosso tempo a estar na presença de Deus, quanto tempo do nosso dia nós temos feito isso? Quanto tempo do dia você dedica a estar em comunhão com o Espírito Santo?
Se nós não fizermos isso, não tem como ter resultados diferentes. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma intimidade com Deus, mas não busco ter intimidade com Deus. Os casados aqui, tem como eu ter uma intimidade ou um relacionamento com o meu cônjuge se eu não dedicar tempo a estar do seu lado ou conversando? Tem como ter um relacionamento assim? Tem como você ter um relacionamento com o seu filho, com a sua esposa, com os seus amigos, se não dedicar tempo a estar em comunhão com essa pessoa? Tem? Sim ou não? Como seria diferente com o Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimentos, sim. Se nós não dedicarmos tempo para estar em comunhão com Ele, consequentemente nós não teremos comunhão com Ele. Nós não sentiremos a sua presença. Ele, quando está perto de nós, é um estranho para nós. Devemos o nosso tempo, equilibrar o nosso tempo em estar em comunhão com Ele. Isso é algo que nós devemos fazer. Às vezes você pensa, o Espírito Santo de Deus tem que me dar esse desejo. Não. O Espírito Santo de Deus não fará isso a você. Ele não te pegará e te levará por um quarto para você orar. Ele não pegará você e falará, não, neste momento você vai ter intimidade comigo. Não, de forma alguma. O Espírito Santo de Deus jamais fará isso. Deus nos dá o tempo. Administrar o tempo, inclinar o nosso coração a estar em sua presença depende de nós, do nosso desejo em fazer isso. Quanto mais tempo eu faço isso, quanto mais tempo eu tiro em comunhão para estar com o Espírito Santo, mais desejo eu tenho de fazê-lo novamente. Mas se eu não fizer isso, não adianta de nada. O Espírito Santo de Deus, na verdade, não é nada, é alguém estranho para mim porque eu não me relaciono com Ele. Isso é inclinação. Então, como cultivar esse relacionamento? Como cultivar esse relacionamento, então, com o Espírito Santo? Peguei 3 tópicos básicos aqui na vida do cristão que é necessário todo cristão praticar. Sem isso não tem como fazer nada, não tem como ter um relacionamento com Ele. Vocês conhecem bastante esses tópicos e eu só quero ressaltar aqui. O primeiro deles é a oração. Através da oração mantemos acesa a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Através da oração nós mantemos, através da conversa com o Espírito Santo, nós mantemos esse relacionamento com o Espírito Santo. Mas ligada à oração nós devemos ter a fé. Quando nós oramos, nós devemos aplicar a fé no momento que nós estamos orando. É algo simples, mas muito difícil na vida do cristão. Por quê? Quando nós fazemos uma oração a Cristo, quando nós oramos a Deus, nós devemos ter essa fé ligada. Mas acontece, tudo aquilo que você ora a Deus, você recebe? Sim ou não? 100% das orações que você faz a Cristo, você recebe ou recebe um direcionamento dos 100% que você faz? Sim ou não? Por quê? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. Tem alguma coisa aí uma conexão, algo que está errado. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 7, versículo 7, versículo 8. Prestem bastante atenção nisso. 7, versículo 8. O tema é, Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Espera aí. Tem alguma coisa errada que não está batendo aqui com a nossa vida. Pois todo aquele que pede, recebe. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Então quer dizer que eu recebo. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tem alguma coisa errada, não tem? Se tudo que eu estou pedindo a Deus ou estou batendo, eu não estou recebendo, está havendo algum erro de comunicação. Ele diz no versículo 9, ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedirem um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei-vos também. Porque essa é a lei dos profetas. Então, se Cristo está falando, olha, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Todo aquele que pede, recebe. Se eu estou pedindo e se eu estou batendo, a porta não está abrindo, e estou pedindo, não estou recebendo, tem alguma coisa errada. Jesus mentiria? Jesus estava mentindo aqui, estava brincando com as nossas emoções ou com os nossos sentimentos? De forma alguma. Se ele está falando que todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á, se todo aquele que pede, lhe será dado. Mas olha o que ele diz, uma passagem que eu repito bastante, uma parábola que Jesus Cristo diz sobre a viúva e o juiz iníquo, justamente ele ensinando a orar. Ele fala que havia um certo juiz que não temia a Deus nem aos homens. Mas uma viúva chegava para ele e falava bem assim, olha, julga a minha causa, e ele dizia, olha, não vou julgar a sua causa. Mas devido a ela tanto importuná-lo, ele fala, eu vou julgar a causa dessa viúva. Eu não temo a Deus nem aos homens, mas devido a tanta importunação dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. Então ele julga a causa dela. É Jesus Cristo nos ensinando como nós devemos orar. O problema não está em Deus ou na sua palavra. Ele fala, todo aquele que pede recebe, e a palavra de Deus não mente, ela é a verdade. Se não estou recebendo, eu não estou pedindo da forma correta, ou eu não estou insistindo. O cristão não ora para receber, ele ora até receber. 100% das nossas orações, elas devem ser respondidas por Deus. Todas as nossas orações, tudo que nós pedimos a Deus, nós devemos buscar a Deus até receber uma orientação ou receber aquilo que nós pedimos ao Senhor. Ele quer nos responder e Ele vai nos responder. O que nós devemos é insistir, persistir até receber essas coisas, esse direcionamento de Deus. A palavra de Deus não mente, ela é a verdade. E ele está dizendo, todo aquele que bate, lhe será aberta. Mas citando um exemplo também, o que Cristo fala na parábola sobre aquele que bate, recebe, ele fala, olha, certo homem recebe uns amigos durante a noite e ele não tinha nada para dar a esses amigos. Então ele fala, olha, vou até o meu vizinho pedir. Então ele chega lá no vizinho e começa a bater na porta. O vizinho fala, quem é que está me importunando uma hora dessa? E ele continua a bater na porta, já era tarde da noite e ele estava deitado com os seus filhos. Mas a insistência era tanta daquele vizinho batendo na sua porta, que ele vai lá e abre e dá o que aquele homem quer, devido à sua insistência. E Jesus Cristo estava falando justamente isso. Meu irmão, Cristo não nos dá as coisas simplesmente por dar. Deus não quer simplesmente quando você pede alguma coisa só para lhe entregar e pronto. De forma alguma. Deus quer cultivar o relacionamento. Quando você pede alguma coisa até receber, você vai cultivando relacionamento até receber. Uma primícia é fé. Ter fé, sabendo que tudo que eu estou orando eu vou receber do Senhor. Tudo aquilo que eu estou pedindo eu vou receber. Se eu não receber aquilo, Ele vai me direcionar. Olha, não é isso que você deve pedir. Não é dessa forma, mas Ele vai direcionar em 100% das nossas orações. O problema é que às vezes eu oro, peço ali, Deus me dá isso aqui, eu preciso disso aqui, não recebo. Deixo para lá essa oração, parto para outra coisa e vou pedindo. E não vou acumulando nada e não vou tendo nada de Deus. Consequentemente, depois vou orar e, na verdade, nem oro mais com fé. Porque eu não recebi aquelas coisas que pedi, porque eu estava orando da forma errada. Eu não oro para receber, eu oro até receber. Se eu oro e peço a Deus todas essas coisas, eu vou receber essas coisas. Principalmente as promessas de Deus sobre a nossa vida. Acontece muitos cristãos dentro da igreja frustrados com o Senhor, porque não tem compartilhado dessa intimidade da oração, não tem experimentado a intimidade desse bom Pai, tem simplesmente orado e palavras vazias, ora e não recebe, e simplesmente ora como uma reza ou algo assim, mas não ora com essa intimidade, não tem fé que irá receber aquilo que pediu ao Senhor, porque pensa, ou Ele não vai me dar isso, ou Ele não quer me dar isso. Não, Deus quer te abençoar sim. Acontece que eu tenho que orar
da forma correta, eu tenho que pedir a Deus da forma correta. Ele diz ainda mais: olha, se vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que estás no céu? Não dará porventura a vocês tudo o que pedirem? Ele dará, e Ele não está mentindo. Jesus Cristo não está aqui para brincar com as suas emoções ou com os seus sentimentos, não. Ele está aqui para lhe dar, para lhe abençoar, para que você tenha uma vida próspera sobre a face da terra, mas que acima de tudo, essa prosperidade, ela simplesmente vai ser um reflexo da sua intimidade com Ele. Amém? Outra coisa é o jejum, a humilhação. Quando nós jejuamos, nós humilhamos a nossa carne. E a leitura também da palavra de Deus é o que diz lá em Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Essa é a palavra de Deus. Nós cultivamos relacionamento com Deus através desses 3 temas básicos na vida do cristão. Não tem como você ser um cristão bem-sucedido em intimidade com Deus se você não ora, se você não jejuma e lê a palavra de Deus. E como eu falei e repeti várias vezes aqui, tudo isso é inclinação, tudo isso é desejo. Querer ter essa intimidade com Deus depende de nós, não depende do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, Cristo não morreu ali na cruz simplesmente para morrer e levar os nossos pecados. Ele morreu, levou os nossos pecados. Mas o que ele diz lá em João: olha, o Consolador, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Ele dará capacidade a vocês a vencer neste mundo. Ele estará com vocês e não os deixará. Desde o momento que você entrega a sua vida a Jesus, até o momento que finalizar o seu último momento aqui na terra, o Espírito Santo de Deus vai estar lhe acompanhando. Decida desfrutar da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Decida desfrutar dessa intimidade, dessa comunhão, do prazer da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós gostamos tanto de ter pessoas ao nosso lado, pessoas, nossos cônjuges, pessoas próximas. É tão bom ter a companhia dessas pessoas ao nosso lado. Nós nos sentimos tão bem, nos sentimos tão completos. Quem dirá o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em nossas vidas. Decida experimentar, sentir esse poder de Deus em sua vida. Vamos ficar de pé neste momento?